Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde a todos, tá? Vamos dar prosseguimento à nossa aula, nossos estudos, tá? Hoje vamos trabalhar especificamente o tema, o trabalho forma o jovem, tá? Na página 68 até a página 70 com exercíciozinho, tá bom? Então nós vamos trabalhar essa temática agora, tá? Parece-se meio repetitivo, tá? Porque nós estamos trabalhando uma temática que gira em torno da ética profissional, tá? Existe o tema, o termo ética profissional. Então vamos estudar todos esses parâmetros que giram em torno, de fato, do trabalho, tá? Do comportamento, das diretrizes, das leis que regem as profissões, tá bom? Então parece meio repetitivo, mas cada temática tem a sua importância, tudo bem? Então vamos lá. Então vamos lá, vamos para a primeira parte, vamos entender todo esse processo. Temos que entender um pouquinho que o trabalho é um direito, tá? Esses direitos eles são um direito constituído, né? Isto é, um direito que faz parte da nossa Constituição. Tá aí, na Constituição brasileira designa o trabalho como um elemento fundamental, né? Um direito social fundamental, tá? Então, todos deveriam ter acesso a uma atividade profissional. Por quê? Porque ela gira em torno da ordem econômica, tá? Então, além do trabalho possibilitar a questão da valorização do indivíduo, né, do caráter do indivíduo, o trabalho ela tem um fundamento econômico e social. Tá? Vocês podem ver no artigo 6º da Constituição e no artigo 170 da nossa Constituição brasileira. Tudo bem? Então, trabalho é um direito adquirido de todos, tá? Todos devem exercer uma atividade para uma questão de valorização pessoal, para uma questão de ordem social e para uma questão de ordem econômica. Beleza? Esses direitos estão garantidos, como todos nós já sabemos, na CLT, tá? A Consolidação das Leis Trabalhistas, né? que o antigo Ministério do Trabalho, que não existe mais, tá? Foi abraçado pelo outro ministério chamado Ministério da Economia, né? Então, o Ministério do Trabalho não existe mais no atual governo, mas as leis trabalhistas, elas existem, tá? Elas estão aí para fiscalizar, para direcionar, para organizar o trabalhador brasileiro, né? Fiscalizar e orientar quando o trabalhador se sentir lesado pelo seu empregador, tá bom? Então as leis, o ministério não existe mais, porém as leis elas ainda existem, elas persistem, tá? E vão continuar a existir, tá? Então, é uma forma de fiscalizar os excessos, tá? Dos maus patrões, se for o caso, beleza? Direito do jovem ao trabalho. O jovem tem direito ao trabalho? Tem direito de trabalhar? Sim, tá? Os jovens, a juventude, ela deve ter as suas oportunidades, porque é o início do processo trabalhístico. Tudo começa aqui na fase da juventude, tá? Até então, até 1990, tá? Jovens e adolescentes poderiam exercer alguma atividade remunerada. Mas a partir de 1990, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela preservou as crianças e adolescentes de fins trabalhísticos. Não deixa as crianças trabalhar. Não, as crianças não são para trabalhar, as crianças são para estudar. Crianças e adolescentes têm um único papel, tá? Adquirir conhecimento para posteriormente
ir para o campo de trabalho. Mas tem muita criança que mata, que rouba. Aí não é, esse discurso não é válido para essa realidade, tá? Se um adolescente já comete crimes, aí já é uma outra problemática social. Tá? Não é culpa do ECA. O ECA vem proteger meu filho, seu filho, enfim, todas as crianças e adolescentes de abusos nas questões econômicas. Porque o governo entende que a criança está em processo de formação, de autoformação, de autoafirmação. Formação e afirmação. Então, ela tem que passar por esse processo educacional. A sua prioridade é o processo educacional. É o processo educacional de ciências e o processo educacional de socialização, de convívio com outros do mesmo patamar de idade. Então, ainda não é para o mercado de trabalho. Eles estão se abastecendo de conhecimentos para posteriormente ser inseridos no mercado de trabalho, tá? Mas a juventude, ela já deveria ter acesso a um fim trabalhístico, tá? E se eu não me engano, ali mais ou menos ali no final no início dos anos 2000, ali 2001, 2002, né, se abriu uma possibilidade para jovens dentro do mercado de trabalho, que nós vamos ver essa oportunidade, porque se entende que a deficiência do Estado perante a pobreza, então se entendeu que alguns poderiam exercer uma atividade coordenada, equiparada, fiscalizada, para ajudar no sustento da família sem prejudicar os estudos, tá? Nós estamos falando aqui do projeto de inclusão chamado Jovem Aprendiz, tá? O jovem aprendiz, ele tem uma faixa etária dos 14 anos e pode ir até os 21 anos, se for o caso, tá? Mas a sua idade, às vezes, gera até os 18 anos, tá? Esse jovem, este adolescente já pode exercer uma atividade meio período com a possibilidade e a obrigatoriedade de estar devidamente matriculado em uma escola, seja ela pública ou privada, mas no caso das escolas privadas, eles têm que ser bolsista, tá? Se não for bolsista, não tem direito, tá? Este jovem pode exercer a sua atividade acadêmica normalmente, ou pelo turno da manhã ou pelo turno da tarde, tá? Se for pela parte da manhã, ele estuda e à tarde exerce a sua função a partir de um determinado período, tá? Uma função em uma loja, alguma empresa, como jovem aprendiz. É um projeto de inclusão. Lembrando, ele existe para justamente em alguns casos, algumas famílias de baixa renda, de baixíssima renda, esse projeto existe para nesses casos, tá? Não é ético que um jovem de uma família de classe média entre no projeto do jovem aprendiz, porque de certa forma não tem tão necessidade, tá? Esse projeto de fato seria, o seu público-alvo seria adolescentes, tá em risco, tá? Risco de periculosidade da marginalidade, tá? Lembrando, ninguém nasce marginal, tá? Ninguém nasce, é uma questão de uma alienação, tá? Então, alguns jovens que eu vejo, alguns jovens de classe média alta entrando no projeto, tá? E de certa forma tira a vaga daquele que de fato poderia ter maior necessidade. Então temos que ver esse aspecto ético aqui também, tá? Então, a partir dos 14 anos, na condição de aprendiz, em locais que não prejudique o seu desenvolvimento físico e psíquico, né? Ele não pode estar sofrendo pressão, né? Aquela pressão do mercado de trabalho, tá? Em horários que não atrapalhem os seus estudos, tá? Essa aqui é a única forma de um adolescente ser inserido de forma
dentro do projeto Jovem Aprendiz, dentro de um projeto que é de meio período, né? Ele vai ganhar uma bolsa com meio salário, às vezes é meio salário, tá? E além da atividade numa empresa, o Senac, que é quem organiza, é responsável, ele também emite algumas aulas práticas para estes jovens. Então, é todo um processo, beleza? Então tá aí, a única forma do jovem é trabalhar e estudar, sem prejuízo, lembrando, sem um prejuízo físico, sem um prejuízo psíquico ou educacional. Beleza. Nós tínhamos falado do ECA lá atrás, tá? E aí vamos ver que estamos fazendo 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, do qual é uma lei que vem garantir, tá? O Brasil foi muito elogiado e é muito bem qualificado nessa questão de ter desenvolvido o ECA, que é uma forma de garantir que não ocorram abusos contra as nossas crianças e adolescentes, tá? Garantir quando os crimes de violência, às vezes dentro da própria casa, qualquer forma de exploração do menor, tá? É considerado um crime no Brasil, então não pode. Tá? Você não pode exercer uma atividade trabalhística, não pode, é crime. Mas, infelizmente, em nossa sociedade, que é altamente desigual, né? Aí a gente ainda percebe, a gente vê ainda muitas crianças exercendo atividades para ajudar no sustento da família, tá? E algumas são até exploradas pelos pais para estarem vendendo coisas na rua, né? Para sustentar às vezes o vício dos pais. Então a gente ainda vê isso muito. Isso é crime? Isso, além de ser imoral, é crime. Então o ECA vem para defender as crianças, né? Não vem para tirar direitos, vem para defender a criança de abusos, tá? Seja elas em quais formas de abusos. Democratização do trabalho, políticas públicas que promovam a absorção dos jovens. Então, os jovens têm que ser absorvidos pelo mercado do trabalho. Por exemplo, o jovem passa a vida inteira estudando, tá? Começa a estudar ali, entra na creche ali aos 4 anos, sai da escola primária e secundária aos seus, vamos dizer, aos 18, 19 anos, entra numa faculdade e quando chega no mercado de trabalho, não tem trabalho. E aí, o que fazer agora? Acontece? Acontece. Tá? Existem muitas pessoas que se formam, faz uma boa faculdade, tem uma boa profissão, porém não consegue exercer uma atividade naquilo que foram formados, né? Infelizmente no Brasil isso é muito corriqueiro, tá? Infelizmente, tá? E o que está faltando, professor? Políticas públicas que promovam esse desenvolvimento, tá? de aproveitar essa mão de obra qualificada para exercer sua atividade profissional, assim ajudando no aspecto pessoal, que quem trabalha se sente uma pessoa responsável, uma pessoa de índole, né? Tem a questão da moralidade, contribui para a questão social e contribui para a questão econômica. E às vezes muitos jovens não, por falta de oportunidades, falta de uma política pública que promova essas oportunidades, muitos jovens às vezes acabam se envolvendo em outras atividades não lícitas para ganhar dinheiro. Então é uma problemática social. É culpa de quem? Não sei, minha não é, tá? Culpa de alguns governantes que não veem esse lado, né? Que só pensam nos seus próprios objetivos, tá? Então a gente tem que se dar as mãos, a gente tem que ajudar o outro quando o outro necessitar, porque tem que haver esse equilíbrio, né? Aí você vê assim, essas imagens que são representadas por várias pessoas. Um dia você pode estar aí no meio dessas várias pessoas, formado, com o diploma na mão, mas que não consegue um emprego, tá? Um problema, né? No Brasil isso é muito
corriqueiro, infelizmente, tá? Trabalho qualificado em equipe. Quando vocês adentrarem no mercado de trabalho, vocês vão perceber que o trabalho qualificado tem que ser desenvolvido em equipe, galera, tá? Um ajuda, um auxilia o outro, quando for desde lá da escola até numa grande empresa, se assim ocorrer. Tá? Então, o trabalho só será dignificante e qualificado quando a equipe for, né? Quando houver senso de equipe. Se houver individualismo, egoísmo, egocentrismo, fica complicado. Aí o ambiente do trabalho fica um ambiente insuportável, né? Fica um ambiente pesado. Então tem que haver a parceria, né? Que nós vamos destacar isso aqui na próxima aula, beleza? Só para dar uma palhinha para vocês. E eu digo para vocês, do fundo do coração, bom estudo, tá? Sorte é o resultado de muito esforço, trabalho e dedicação, viu? Então a sorte não é algo que vai cair do céu de forma espontânea e esporádica. Sorte é o resultado da tua dedicação, do teu empenho, começando desde agora na escola até lá o fim da sua vida, com o seu bom trabalho, com a sua família, enfim, tá? Então não conte muito com essa sorte mistificada, tá? Contem com suas potencialidades, contem com seu esforço e dedicação que você consegue alcançar os seus objetivos. E eu coloquei aqui, dia 1º de maio, vocês sabem que é considerado o Dia Internacional do Trabalhador. Tá? Desejo para vocês um bom estudo. Até a nossa próxima aula. Tchau!